O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais promove uma sabatina com os candidatos a prefeito de São João da Boa Vista. A diretoria do sindicato, na gestão de 2024 a 2027, buscando trazer esclarecimentos a assuntos de interesse da categoria, está promovendo essa sabatina, colaborando assim para a decisão do voto de cada associado. Todos os candidatos a prefeito de São João foram convidados para essa sabatina. Lembrando que no dia 19 de agosto ocorreu uma reunião com os candidatos e os representantes para apresentarmos o formato, as regras, as perguntas e a realização do sorteio para a ordem de gravação. Os candidatos terão 40 minutos para responder as perguntas e, após o término, terão até 5 minutos para as considerações finais. Ficará a critério de cada candidato o tempo necessário para responder cada pergunta. E quando faltar 1 minuto para o encerramento, o candidato será avisado. Quando der o tempo, encerrará o tema de perguntas e iniciará as considerações finais. Foi oferecido na reunião um espaço para cada candidato encaminhar suas considerações para publicação no jornal O Servidor, jornal do sindicato, no próximo mês de outubro. Para ter mais dinâmica, todas as perguntas são feitas na hipótese do candidato ser eleito. Lembrando também que eu vou ler todas as perguntas para os candidatos, as mesmas perguntas, para que não haja favorecimento a ninguém. Fique agora com o próximo candidato. Agora com o candidato Vanderlei. Olá, Vanderlei, seja bem-vindo aqui ao sindicato. Vamos já iniciar as perguntas. Vanderlei, você assume o compromisso de todo ano em janeiro repassar em forma de reajuste salarial para pagamento no mês de fevereiro o percentual referente ao IPCA acumulado do ano anterior? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer por esse espaço que o sindicato nos dá para a gente estar aqui conversando, principalmente com os funcionários da prefeitura. Nós temos puxado a data base para janeiro. Eu não vejo problema nenhum em conceder o reajuste pelo IPCA do ano anterior, mas o que eu vejo também é que nós precisamos alterar a lei orgânica do município, puxando a data base também para janeiro. Então, eu acho que você já decide o reajuste, né, de acordo com o IPCA, mais o ganho real que o funcionário vinha a ter. Na data base do dissídio dos servidores públicos municipais, você assume o compromisso de valorizar toda a categoria com um percentual de ganho real, além da reposição do IPCA do ano anterior? Nós já tínhamos, na pergunta anterior, nós já tínhamos colocado de trazer também para janeiro a data base, porque a data base hoje é julho, né, de acordo com a lei orgânica do município. Então, a intenção nossa é, logo que a gente assumindo a prefeitura, mandar um projeto de lei para a Câmara, trazendo a data base, alterando na lei orgânica, trazendo a data base para janeiro. Então, eu acho que com isso você corrige tanto o salário pelo IPCA, né, e a questão do ganho real. Vanderlei, em decorrência da Lei 173 de 2020, sobre corte de gastos devido à pandemia, houve o congelamento da evolução dos servidores públicos por 19 meses. Você assume o compromisso, por meio de lei municipal, de devolver essa evolução para os servidores? Olha, eu não vejo, desde que não tenha problema legal, essa lei 173 é federal. Né? Nós precisamos ver qual que é o posicionamento do Tribunal de Contas, qual está sendo o posicionamento da Justiça, e não tendo problema legal, não vejo problema da gente restituir para os servidores, que eu acho que é uma coisa mais do que justa, a questão da evolução funcional do servidor. Atualmente, as ausências médicas dos servidores são regulamentadas por um decreto que prevê, por exemplo, mães acompanharem seus filhos ou filhos acompanharem seus pais idosos em consulta médica. Você assume o compromisso de rever essa situação? Nós não temos, eu vejo que é uma coisa mais do que justo a mãe, quando tem um filho doente, ela acompanhar seu filho no médico, e quando você tem um ente seu, né, o seu pai, sua mãe, também com problema de saúde, eu vejo que é uma coisa justa você liberar ele para estar indo acompanhar no médico, e fazer isso de forma legal, fazendo um decreto, alterando o decreto que já existe, para que o funcionário vá acompanhar tanto o seu filho, como seu pai, ou sua mãe, ou seu ente, né, que você vive junto. O atual estatuto dos servidores públicos municipais é de 1992, e a gente queria saber se você assume o compromisso de, junto com o sindicato, modernizar esse estatuto no primeiro ano de mandato.
Olha, eu assumo o compromisso de começar no primeiro ano, a gente já discutiu no primeiro ano. Agora, dizer para você que até o final do ano você... É um estatuto grande, eu sei porque eu trabalhei na execução, quando montou o estatuto em 92. Eu era diretor de administração e trabalhei fazendo o estatuto. Essa revisão, a gente assume o compromisso de estar começando ele no primeiro ano. Se der tempo até o final do ano, nós encaminhamos para a Câmara. Se não der tempo, nós encaminhamos no ano seguinte. Atualmente, os servidores públicos municipais não possuem plano de saúde e odontológico subsidiados pela Prefeitura. Você assume a implantação desses dois benefícios durante seu mandato? Olha, a questão do plano de saúde, a questão de plano odontológico, é uma questão complexa isso. Nós precisamos estudar isso com calma. Eu tenho um compromisso de melhorar muito a saúde pública de São João e nós vamos fazer isso desde o primeiro dia nosso de trabalho, de melhorar muito a saúde pública. A questão do plano odontológico também, de fazer um convênio, isso nós precisamos estudar com calma, ver possibilidade legal, possibilidade financeira, mas nós estamos abertos a todas as discussões. Vanderlei, a Unify sofreu a extinção de cargos de chefia, deixando a autarquia sem uma estrutura administrativa. Você se compromete a resolver essa questão nos primeiros 90 dias da sua gestão, considerando que entendemos ser uma demanda de grande urgência? Olha, eu já sei que existe um projeto pronto, a gente assumindo, aliás, até antes de assumir, a gente já vê esse projeto, logo nos primeiros dias do ano, está encaminhando para a Câmara. É uma necessidade que existe na autarquia municipal, isso faz parte da estrutura da autarquia municipal, nós estaremos encaminhando para a Câmara. E quais são as suas propostas para a Unify no seu plano de governo? Olha, a Unify, nós tivemos a responsabilidade, quando nós fomos prefeito, de implantar o curso de medicina na Unify e vários outros cursos que vieram, odontologia, alguns outros cursos na Unify. O nosso compromisso com a autarquia municipal é desenvolver cada vez mais, ampliar a questão do curso de medicina, criar as residências, criar as residências. Quando nós saímos, deixamos as residências em andamento, mas nós queremos voltar com esse projeto da questão das residências, a parceria da Unify com a Santa Casa, a integração entre a Unify, Prefeitura e Santa Casa é importante. Enfim, nós queremos dar um novo fôlego para a nossa autarquia municipal e nós vamos criar também o Centro de Inovação. O Centro de Inovação, aliás, já existe o Centro de Inovação que nós criamos na nossa época, mas nós queremos retomar a questão do Centro de Inovação, que é unindo o Unify, o Instituto Federal e a Unesp, para você estar criando possibilidades de emprego na cidade, criar startups na cidade também. Através disso, eu acho que vai muito bem de encontro aos projetos da Unify, aos projetos de todas as faculdades que existem em São João, inclusive a Unifeob também. Vanderlei, você se compromete a implementar anualmente o reajuste do piso nacional do magistério assim que o Ministério da Educação divulgar o índice? No dia seguinte, né? Não tem a menor dúvida que a questão do reajuste do plano do magistério, né? Isso não tem discussão, né? No dia seguinte saiu a lei federal determinando o reajuste. Se a nossa lei, se nós não estivermos no piso, no dia seguinte nós fazemos uma lei, um decreto, né? Não sei, vai ter uma lei que autoriza dar um abono até você alcançar o teto, mas no dia seguinte nós fazemos isso. Pergunta de número 10 agora. Com os recentes reajustes no piso nacional do magistério, surgiu uma situação em que os cargos de suporte pedagógico enfrentaram um achatamento salarial. O sindicato, com representantes na comissão que está estudando o plano de carreira do magistério, realizou um trabalho com vários docentes e membros do quadro de gestão dos departamentos de educação para melhorar o atual plano, visando uma adequação nos vencimentos, além de outras melhorias. Você assume o compromisso de implantar esse novo plano de carreira ainda em 2025? O nosso compromisso com os professores, com todas as pessoas que trabalham no magistério, inclusive as ADIs, todos que trabalham na área de educação, vai ser no dia, logo que nós ganharmos as eleições, nós já vamos começar a conversar com o pessoal. Em janeiro nós vamos criar uma comissão junto com eles para discutir o plano que está aí, verificar a possibilidade financeira, e não tendo a possibilidade financeira de ser implantado tudo de imediato, nós vamos fazer um escalonamento, e vamos escalonar, escalonamento de percentual, de tal forma que a gente implante
uma parte no primeiro ano, uma parte no segundo ano, mas nós vamos estar implantando um plano de carreira, nós vamos estar discutindo o plano que está aí, sentando com os diretores, com os professores, com todos da educação. E criar de tal forma que você crie entre eles uma adesão, né? Uma adesão ao plano, que seja comum a todos, Esse é o nosso objetivo, que você crie um plano que venha não agradar apenas uma classe, mas a todas as classes da educação, de tal forma que nós vamos atender a todos. Entrando já nesse assunto também que você disse das ADs, né? Uma categoria que tem lutado por muito reconhecimento são as que ocupam o cargo de assistente de desenvolvimento da infância. O sindicato já propôs, por meio de ofício, junto com a entrega do estudo do plano de carreira do magistério, uma evolução no salário base vinculado ao piso nacional do magistério. Queria saber o que você pensa e pretende fazer a respeito. Olha, tudo que puder fazer legalmente para os funcionários da educação, principalmente, inclusive para as ADIs, tá? Nós vamos fazer. Tudo aquilo que for possível legalmente, nós vamos fazer. Atualmente, pelas normas vigentes, o prefeito precisa pagar a insuficiência dos planos financeiros e previdenciários até o final do mês corrente para que o pagamento dos aposentados e pensionistas ocorra no primeiro dia útil do mês seguinte. Você se compromete a continuar cumprindo esses pagamentos sem realizar parcelamentos? Eu acho que essa pergunta, ela tem uma coisa aí que não está, que ela deixa um pouco a desejar o que acontece. Na verdade, você tem uma segregação de massas, você tem dois planos, um plano financeiro e um plano previdenciário. O plano previdenciário é superavitário. Em dezembro de 2023, ele estava com quase 18 milhões de superávit. Né? O que você tem o plano financeiro é por repartição simples. Agora tem uma coisa, dispensou o atuário que fazia em várias prefeituras, inclusive. Eu peguei algumas prefeituras que eles faziam cálculo atuarial. Eles faziam cálculo atuarial, fazem cálculo atuarial em Limeira, Paulínia, Rio Claro, fazem para a FIP, fazem na prefeitura de Praia Grande, Bertioga, Hortolândia, aqui, vizinho nosso, São José do Rio Pardo, e também fazem trabalhos para a Ariban, o pessoal que faz o cálculo atuarial. O Instituto, infelizmente, dispensou esse pessoal e contratou uma outra empresa por mais de quase 50% a mais. Ela pagava 50 mil reais por mês e hoje está pagando 87 mil reais por mês. Então, eu assumo o compromisso, né, de fazer aporte se o fundo previdenciário tiver déficit, não tem, aliás, nem não é compromisso, é obrigação legal de fazer aporte se o fundo previdenciário tiver déficit. Agora, o fundo financeiro é de repartição simples, é obrigação da prefeitura. Você pega os funcionários que estão no fundo financeiro, você pega a parcela que você tem que fazer de contribuição patronal, mais a parcela de desconto deles e faz a complementação. Eu acho que hoje está havendo uma grande confusão que está considerando o fundo financeiro como aporte. Não, aporte é no fundo previdenciário. E o fundo previdenciário, até dezembro de 2023, ele era superavitário. E qual é a sua proposta para diminuir o déficit atuarial do São João Prévio? Olha, você tem algumas propostas que você pode fazer. Por exemplo, o déficit atuarial existe, o déficit atuarial você não tem o déficit atuarial no plano previdenciário. Você tem déficit atuarial, no plano financeiro não é nem déficit atuarial, é um regime de repartição simples. É como o INSS, que você recebe, você tem que complementar a diferença. É o que acontece com o INSS hoje, no plano financeiro. O que eu acho e o que pode ser feito é, ao longo do tempo, você vai capitalizando o fundo previdenciário e conforme você capitaliza o fundo previdenciário, ele já tinha superávit de 17 milhões. Você pode, por exemplo, você pega a parcela do imposto de renda que desconta dos funcionários aposentados. Você desconta a parte da educação e a parte da educação e da saúde e o restante você deixa para capitalizar o fundo previdenciário. Isso se você pegar aí ao longo do tempo, nos próximos 10 anos, dá em torno de 125 milhões. Se você considerar que eu vi recentemente o saldo do Instituto de Previdência, ele tinha 210 milhões em caixa, você teria 125 milhões a mais, né, e poderia estar comprando vidas do plano financeiro. Se você fizer um estudo ao longo do tempo, com o tempo você vai praticamente eliminar o fundo financeiro e ter apenas o fundo previdenciário. Vanderlei, qual é a sua posição referente às terceirizações e reposição de servidores?
Olha, terceirização, desde que seja séria, né, que você contrate empresas sérias, eu não vejo problema nenhum em ter terceirização. Terceirização de atividade fim, eu vejo isso principalmente hoje na saúde. A saúde, na atividade fim da saúde, atividade meio não, mas a atividade fim da saúde pode ser terceirizada. O que nós vamos fazer com as terceirizações, principalmente quando você se tratar de OS, nós vamos estar fazendo um concurso público, contratar auditores e ter auditores dentro das OS, né, que vai fiscalizar tanto a parte física, de execução física, também como a parte financeira das OS. Então, a partir de 1º de janeiro, a OS que estiver trabalhando com a prefeitura, ela vai ter uma fiscalização diária de um auditor da prefeitura dentro de cada OS que estiver trabalhando, em qualquer área da prefeitura. Atualmente, uma parte do transporte dos pacientes para fora do município está sendo feito por meio de terceirização de veículos e motoristas. Qual é a sua intenção a respeito desse assunto? Olha, a terceirização de veículos facilita o trabalho, né? Mas você não pode deixar motoristas da prefeitura parado e colocar motoristas terceirizados. Eu acho que você tem que ter, em alguns casos, terceirização de veículos com motorista e em outros terceirização com os motoristas da prefeitura. Então você não pode ter um motorista na saúde parado lá e colocando um motorista terceirizado. Então isso nós vamos resolver. Wanderley, as diárias que são direito pago aos servidores que precisam se ausentar do município a trabalho, atualmente são pagas posteriormente à data da viagem. Você assume o compromisso de que o servidor receba as diárias antes das viagens? Não vejo problema. Na nossa época nós pagávamos antecipado e eu acho que nós podemos continuar pagando antecipadas diárias para os motoristas. Você tem que pagar a diária para os motoristas da prefeitura. Os motoristas terceirizados você não pode pagar, mas eu não vejo problema nenhum em pagar. Última pergunta agora, Wanderley. É sabido que na maioria dos municípios da nossa região não se contrata mais auxiliares de enfermagem, sendo exigido o nível de técnico em enfermagem. Qual é o seu posicionamento sobre isso e o que você pretende fazer em relação aos nossos auxiliares de enfermagem? Olha, tudo que nós pudermos fazer legalmente, né, para ajudar os auxiliares de enfermagem hoje, nós vamos fazer. Tá? Eu acho que são profissionais que deram a sua vida para a prefeitura e tudo aquilo que for possível fazer legalmente, não tem a menor dúvida que nós vamos fazer. Tá certo. Então, encerrando a primeira parte das perguntas e respostas, vamos agora às considerações finais, onde o candidato tem até 5 minutos. Candidato, as considerações finais, então o tempo é seu. Quero aproveitar para falar com os funcionários da prefeitura. Vocês podem ter certeza, né, que tudo aquilo que for possível fazer para os funcionários da prefeitura, nós vamos estar fazendo. Eu sou um funcionário aposentado da prefeitura, trabalhei 43 anos, depois fui prefeito durante 8 anos. Enfrentamos 2 crises grandes no nosso período. Uma crise foi em 2015, inclusive que uma arrecadação negativa na época. Eu lembro que a gente ia no Palácio do Governo e o governador colocava para a gente que era uma das maiores crises, inclusive maior do que a crise de 29. Em 2016, a crise inclusive também se agravou. Inclusive teve o impeachment da presidente na época. Nós enfrentamos essas 2 crises. Em 2020, nós enfrentamos o início da pandemia, que foi em março. A gente ficou numa situação muito difícil, né, e que a gente não sabia como tinha que socorrer as pessoas. Tivemos que correr, montar UTI, juntamente com Santa Casa, correr, arrumar respiradores e fazer toda uma infraestrutura para não ter pessoas que ficassem sem atendimento na Santa Casa. Nós tínhamos que atender não só São João, mas a região também, porque a nossa Santa Casa é regional. Nós trabalhamos muito para isso. Infelizmente, em 2020, muita coisa que nós poderíamos ter feito, principalmente, inclusive, para os funcionários, a Lei 173, isso segurou, mas os funcionários podem ter certeza que podem contar com a gente. O nosso Instituto de Previdência, durante o nosso período, nós fizemos quase 70 milhões de aporte ao nosso Instituto de Previdência, que isso corrigido hoje dá em torno de 105 milhões, se você corrigir esse recurso, para o Instituto de Previdência. Nós vamos olhar com carinho para o nosso Instituto de Previdência, para o nosso servidor público, podem ter certeza e podem contar com a gente. Quero agradecer ao sindicato, a todos vocês, né, por estar dando esse espaço para todos os candidatos aí, conversar com os funcionários, mas podem ter certeza, nós fomos funcionários por 43 anos.
E durante o nosso período como diretor ou de administração ou financeiro, nós tivemos participação na evolução funcional dos funcionários. O primeiro plano de carreira da prefeitura, quem implantou foi nós. Nós fomos buscar em Bauru o plano de carreira que tinha na prefeitura de Bauru. Implantamos em São João um plano que dava progressão funcional para os funcionários. Em 92, nós fizemos um novo estudo e implantamos um outro plano de carreira, que é o plano de carreira que está vigindo até hoje, inclusive o Estatuto do Funcionário Público. Foi nós que trabalhamos e fizemos em 92, o plano de carreira que está aí. Nós criamos a quarta parte, a sexta parte, o cheque férias. Tudo isso foi um trabalho nosso como diretor financeiro ou como diretor de administração. Trabalhamos na implantação em 2003 no Instituto de Previdência, transformando ele numa autarquia para ser separado do município e para evitar que na época, né, você tinha um fundo de previdência. Infelizmente, nós tivemos no passado prefeitos, né, lá atrás, prefeitos que quando assumiram gastaram inclusive o dinheiro que se tinha no fundo de previdência e deixaram de pagar o fundo de previdência na época. O Instituto de Previdência hoje, da forma que está estruturado, é muito mais difícil alguém deixar de pagar, inclusive a contribuição patronal. Foi o que aconteceu no passado e consumiu todas as reservas que tinha lá atrás, no período entre 93 e 96. Consumiu todas as reservas que tinha no fundo de previdência. Então, isso, com a criação do Instituto de Previdência, possibilitou que não aconteça mais. E o servidor pode ter certeza que nós vamos estar junto com o servidor, até porque nós fomos servidor municipal por 43 anos. Tá certo. Obrigado, Vanderlei. Agora é encerrada as considerações finais e também a parte das perguntas e respostas. Mais uma vez, o sindicato agradece a tua presença, candidato, e a você, servidor associado, que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.